Irmãos e amigos, hoje vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus. Para aqueles que estão a primeira vez aqui, nós costumamos estudar livro por livro das Escrituras. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 5 hoje e vamos aprender da Palavra do Senhor do versículo 18 ao versículo 21. Efésios capítulo 5, versículos 18 ao 21. A palavra de Deus nos diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então nós vamos ver hoje sobre o cristão cheio do Espírito. O que seria, de repente, cheio do Espírito? Isso pode estar na mente de alguns e, de repente, nós temos alguma ideia deturpada do que é ser cheio do Espírito Santo. Primeiro nós vamos falar aqui, quando o apóstolo Paulo fala no versículo 18, ele fala: não vos embriagueis com vinho no qual há contendas, ou dissolução, outras versões falam também, no qual há dissolução. Então ele fala: não vos embriagueis com vinho, porque a embriaguez ela traz consequências. Nós sabemos que uma pessoa embriagada normalmente se envolve em discussões. Eu sei disso porque eu tenho experiência própria dentro da família, já passei por isso. Já tive uma fase onde não estava com o Senhor e passei por essas situações. Então a gente sabe que discussões existem quando a pessoa ela está embriagada, ela se sente valente, ela sente que ela pode fazer qualquer coisa, ela se sente super. Então ela começa a discutir, ela acha que sabe de tudo, ela acha que pode fazer qualquer coisa, então é por aí, começa a discutir e brigas. Né? Se você já passou por perto de um bar, se você já morou perto de um bar, ou já teve algum parente que foi, você sabe que existem muitas brigas nesses lugares. Existem muitas confusões, gritarias. Eu já morei perto de bares assim, o que tinha de confusão, de briga, até de tiro, de facada, é uma coisa terrível. É briga. Então o Senhor fala, através do apóstolo Paulo: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou contenda. A embriaguez também é um dos motivos que impulsiona o adultério, onde tanto o homem quanto a mulher aqui se envolve com álcool e se sente poderoso, acha que pode fazer qualquer coisa, se envolve com outras pessoas emocionalmente fora do casamento. E quantas famílias são desfeitas por causa disso? Por causa da bebida, por causa de adultério, por causa de brigas, confusões dentro de casa, ameaças de morte e até morte. Né? Quantas pessoas embriagadas já não mataram outras? Mataram porque de repente saíram embriagadas de carro e atropelaram outras pessoas e mataram. Ou de repente chegaram em casa e mataram filhos, mataram pais, mataram esposa. Ou mesmo na rua, alguém olhou meio torto, a pessoa já fez confusão, ele estava armada e matou aquela outra pessoa. Então isso gera morte. Isso estimula a pessoa a tirar a vida de outra. Então o Senhor nos fala: não vos embriagueis, porque isso tudo traz dissolução, traz contenda, traz confusão, traz morte. Essas são as consequências da embriaguez. Destruição, morte, famílias desfeitas. A questão é beber ou não beber. Porque de repente vem na mente das pessoas: então é proibido beber. Eu não posso nem tomar um cálicezinho de vinho que é pecado. Não. A Bíblia não fala isso. Eu espero que isso não te choque, mas se te chocar, eu estou aqui para falar o que a Escritura fala. A Bíblia não proíbe que você tome vinho. Ela não está falando que. Ela está falando: não vos embriagueis com vinho. Ela não está falando: não tome vinho. É como se existe na lei, você vai na estrada, tem uma plaquinha de 110. Ali não está falando que você tem que parar o carro, ele está falando que você não pode ir acima de 110.
a Bíblia está dando um limite. Ela está falando, não se embriague. Perceba que o texto que nós lemos sobre a ceia, e no texto de Mateus 26 também vai nos falar isso, que Jesus participa da ceia com os seus discípulos, e a ceia ali era com vinho. E esse vinho era alcoólico, gente. Era vinho. Então não há uma proibição de se tomar vinho. Até porque, quando Paulo fala aos coríntios sobre a ceia, ele fala que aquelas pessoas estão tomando a ceia indevidamente. Sabe por quê? Porque elas estavam pegando e participando da ceia antes dos outros chegarem. E eles se embriagavam com o vinho que tinha lá. Ou seja, você não se embriaga com suco de uva. Era para cada um tomar um pouco, mas alguns chegavam antes e tomavam todo o vinho. E ficavam embriagados, enquanto os outros não participavam da ceia do Senhor. Era um momento de partilha, de estarem juntos, de se alegrarem juntos. Mas alguns usavam aquilo para se embriagar. A palavra de Deus nos fala que nós tomaremos vinho com o Senhor no reino de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 29 vai falar isso. E nós podemos também ver lá no texto de Apocalipse 19, falando dessas bodas do Cordeiro, que nós estaremos com ele e tudo mais. Um outro texto que nos fala sobre vinho também nos mostra a questão medicinal do vinho. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, fala o seguinte. Paulo falando para Timóteo, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O apóstolo Paulo instrui a Timóteo, tome um pouquinho de vinho, um cálice de vinho, porque você tem constantes dores de estômago e isso vai te ajudar medicinalmente. Então nós não podemos achar que, olha, nós somos mais santos porque eu não coloco nenhum gole de vinho na minha boca. A Bíblia não proíbe. Então a igreja não pode falar, você não pode tomar. O que a igreja fala? O que a palavra, como a igreja instrui? O que nós falamos é, você não deve escandalizar a ninguém. Como assim? Se você quer tomar um golezinho de vinho, não fique fazendo uma selfie lá. Aí você coloca lá no Facebook. Estou tomando um vinho do Porto aqui em casa. Porque a imagem que outras pessoas vão fazer, esse cara é bebum. Está se embriagando em casa. E se diz o crentão. Tira foto lá e coloca lá. Estou aqui tomando um golezinho aqui, nesse friozinho gostoso. Você está escandalizando outras pessoas. Então, se você quer tomar um cálicezinho, você toma, mas toma ali, você, sua família, um golezinho. Eu não tomo. Por que eu não tomo? Não é porque eu acho que a Bíblia me proíbe, mas porque eu entendo que pessoas não vão compreender. As minhas filhas não vão compreender. Elas vão achar que aquilo é embriaguez. Eu não tomo porque, de repente, alguns irmãos da igreja vão falar, poxa, o pastor está tomando bebida alcoólica. Mas a Bíblia não proíbe. Porque eu pego o mesmo princípio que o apóstolo Paulo pega. O apóstolo Paulo pega o princípio, quando existiam as carnes lá na cidade de Corinto, elas eram sacrificadas aos ídolos e depois elas iam para o açougue para serem vendidas. E o apóstolo Paulo fala, o ídolo não é nada. Deus é dono de todas as coisas, o ídolo em si não é nada. O que está no açougue compra e come. Entretanto, se isso está, de repente, ofendendo a consciência de alguém, se isso está escandalizando alguém, se você percebe que isso está escandalizando alguém, não faça. E olha o princípio que o apóstolo Paulo usa, lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13. Ele fala o seguinte, pelo que se a carne escandalizar, o comer a carne escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei, para que meu irmão não se escandalize. Ele está falando, olha, se eu for para eu escandalizar algum irmão com esta carne, que é sacrificada aos ídolos, mas o Senhor fala que esta carne, que o ídolo em si não é nada, que ela foi consagrada a Deus, que ela foi levada para o mercado. Então se isso escandaliza, eu não vou comer por causa do meu irmão, por amor ao meu irmão. Então nós temos que fazer por amor ao próximo.
né? Não porque seja proibido. Você deixa de fazer por amor àquela pessoa, porque ela não compreende ainda aquilo. Porque ela vai achar, olha só, ele está fazendo algo errado, ele está pecando. Se aquela pessoa não compreende, você deixa de fazer. E isso não vai me fazer falta, e eu não vou ter problema de abstinência. E eu deixo de fazer também porque pessoas na igreja podem ter dificuldades com isso. Porque de repente estão lutando contra a dependência do álcool. Porque um dia já foram dependentes e vão olhar para aquilo como algo escandaloso. Então você deixa de fazer por amor àquelas pessoas e não porque a Bíblia proíbe. O que a Bíblia proíbe é você se embriagar, é você sair trançando as pernas. Mas a Bíblia não proíbe você de pegar um cálicezinho, de repente no fim do ano, meio copinho ali, tomar um golinho com a sua família. Ok, não há problema nisso. O que você não pode fazer é publicizar isso, para escandalizar outras pessoas. E o que a Bíblia fala então é, não vos embriagueis, porque isso vai trazer problemas. Isso vai trazer contendas para a vida de vocês. Então o caso não é simplesmente beber ou não beber, sim ou não. Então vai depender da situação. Se escandalizar, melhor não. Não faça. Porque você deve amar seu irmão. Porque você não deve ser motivo de escândalo. Porque se você tomar um golezinho for motivo de escândalo, não faça, por amor àquela pessoa. E aqui então, o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele traz um contraste entre a embriaguez e estar cheio do Espírito. Ele fala, não se embriaguem, não fiquem bêbados, mas fiquem cheios do Espírito. É como se ele falasse, não se encham de vinho, mas se encham do Espírito. Ele faz este contraste porque naquela época existiam cultos pagãos, culto a Baco, que também era conhecido como Dionísio. E esses cultos eram regados a bebidas, a farras, a orgias sexuais. Baco era o deus do vinho. Então ele fala, não vos embriagueis com vinho. Obviamente que os efésios já iam lembrar daquelas festas pagãs. Porque eles participavam antigamente, antes de se tornarem cristãos, eles participavam de todas essas festividades ao deus Baco, a Dionísio, que eram regadas a todo tipo de sensualidade, a vinho, a transes e tudo mais. E nas escrituras, esses cultos pagãos, sempre acontecia esse tipo de coisa. Inclusive do povo de Deus, quando havia saído do Egito, quando estava no deserto, constrói lá aquele bezerro de ouro, e a Bíblia fala que eles começaram a farrear, a beber, a farrear. Ali, o farrear fala no sentido de uma orgia mesmo, estava acontecendo promiscuidade sexual no meio deles. Né? Então, esses cultos pagãos eles eram regados a todo tipo de promiscuidade. Né? Então, o Senhor os alerta, através do apóstolo Paulo, de que não se embriaguem, mas que saiam disso, que se afastem disso, que não vivam cheios de vinho. E eles estarem cheios de vinho, estariam cheios de confusão, de morte, de promiscuidade. Então Paulo fala, estejam longe disso. Vivam cheios do Espírito Santo, não cheios de vinho, cheios de confusão. Mas o que é ser cheio do Espírito? Isso que eu estou mostrando não é ser cheio do Espírito Santo. Eu até pensei em trazer um vídeo, mas os vídeos são muito chocantes sobre isso. Está voltando à moda algo que eles chamam que é estar cheio do Espírito Santo. As pessoas vão lá e elas começam a cair no chão, elas começam a rolar no chão e gritar, algumas ficam só paradas lá assim e tal. E elas falam que ali elas estão recebendo a unção do Espírito, que ali elas estão cheias do Espírito e que você não pode julgar porque ela está sentindo algo. Mas onde está na Escritura que isso é estar cheio do Espírito? Aonde está na Escritura que isso é estar cheio do Espírito Santo? E elas começam a balbuciar coisas ali incompreensíveis, e elas falam que aconteceu algo, que ela está se sentindo tão leve, que ela isso, que ela aquilo outro. E aí passa o cara com uma capa lá e a pessoa pá, no chão. E fala, estou cheio do Espírito. A pessoa começa a erguer a mão aqui, se debater no chão e tal. Isso não é estar cheio do Espírito. Isso parece com o culto pagão, com o culto a Baco, com o culto a Dionísio. Isso acontecia lá também. Acontecia exatamente assim. E o que o Senhor fala de estar cheio do Espírito, então, se ele fala estar cheio do Espírito Santo, como estar cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração.
Uma pessoa embriagada não tem critério no que ela fala. Ela começa já a falar meio enrolado. Depende muito da pessoa, cada um tem suas características. Eu já vi várias delas na minha família. Começa a falar coisa nada a ver. Começa a repetir a mesma coisa, assim, dezenas de vezes falar a mesma coisa. Começa a falar mais alto. Começa a gritar. Começa a xingar. E nos cultos pagãos acontecia esse mesmo tipo de coisa. E o Senhor aqui então nos fala através do apóstolo Paulo que nós devemos cantar ao Senhor com salmos, com hinos e cânticos de louvor. Nos cultos pagãos acontecia esse tipo de confusão. Aconteciam esses transes de as pessoas ficarem caídas lá, ou de elas começarem a profetizar. Se falava que descia Baco nelas, e elas começavam a profetizar ali a Baco e a louvar Baco, e elas começavam então a fazer cantigas em louvor a Dionísio, aos deuses ali e tudo mais. Perceba, o apóstolo Paulo está fazendo esse contraste para eles. Olha, assim como vocês cantavam louvores a Baco, vocês estavam embriagados lá porque vocês tomavam vinho até ficarem altos lá no culto. Ao invés disso, vocês devem estar cheios do Espírito. Não com a embriaguez lá que vai trazer confusão, que vai trazer orgia, que vai trazer transes espirituais. Não, você deve estar cheio do Espírito. Você deve falar de forma santa, você deve louvar ao Senhor. O texto fala que falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É o falar coerente, é o falar bíblico, onde tudo aquilo que eu falo deve se pensar. Será que com isso eu estou bendizendo ao Senhor? Será que eu estou agradando ao Senhor com o meu modo de falar? Será que os cânticos aos quais eu estou cantando bendizem ao Senhor? Será que a minha boca está glorificando ao Senhor? Ou está dando glória a outro? Ou a mim mesmo? Então o nosso falar deve ser um falar santo. Aquele que está cheio do Espírito deve ter um falar santo. Perceba que muitas vezes essas pessoas que dizem que estão cheias do Espírito, que participam de transes, isso, aquilo, de repente ela chega em casa, começa a xingar a esposa, começa a xingar marido, começa a xingar filho, começa a xingar pai, começa a brigar no trânsito, falar palavrão e tal. Mas que cheio do Espírito é isso? Que espiritualidade é essa? Estar cheio do Espírito é falar tudo aquilo que glorifica ao Senhor. O apóstolo Paulo já anteriormente já havia falado que não deve sair da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas palavras que edifiquem. Isso é estar cheio do Espírito. É ter uma linguagem santa. Não é algum tipo emocional. Estou emocionado, estou sentindo um arrepio, estou me sentindo levitar, flutuar. Estar cheio do Espírito vai mudar a sua forma de falar. Você vai estar atento. Você vai ter o desejo de glorificar ao Senhor quando você for falar com qualquer pessoa. E não de ofender a santidade de Deus com aquilo que você for falar, com aquilo que você for dizer a uma pessoa, ou da forma com que você vai louvar a Deus. Então é uma linguagem santa. A pessoa cheia do Espírito tem uma linguagem santa. A pessoa cheia do Espírito, ela tem uma atitude de gratidão. O versículo 20 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O embriagado não dá graças a Deus. Ele exalta as suas coisas. Ele não exalta a Deus, ele exalta a si próprio. Eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu sou bom, eu sou aquilo, eu sou bonito, eu sou charmoso, eu sou rico. Ele exalta a si próprio. E ele reclama muitas vezes de todas as coisas. O embriagado ele começa a reclamar de tudo. Começa a reclamar da família, começa a reclamar do dinheiro, começa a reclamar da casa, começa a reclamar do clima, começa a reclamar do serviço. Só reclama. Reclama, 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 reclama. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela dá graças a Deus. E aqui ele fala dar graças a Deus em tudo. Poxa, mas graças a Deus em tudo. Quanta coisa ruim acontece comigo. Como que eu vou dar graças a Deus? Você não vai dizer, Senhor, que gostoso que eu estou passando por problemas. Não. Mas você vai dar graças a Deus porque o Senhor está contigo. Porque Ele te fortalece. Porque Ele é o dono de todas as circunstâncias.
porque Ele controla todas as coisas, porque Ele é Senhor do universo. Não é algo, aquela coisa de eu gostar de sofrer. Não, mas de eu entender que eu estou passando pela tempestade, mas que o Senhor está comigo. O Salmo 23 fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. É eu dar graças em tudo, porque o Senhor está comigo. Porque Ele me consola, porque Ele me conduz, porque Ele me direciona. Quando há um problema de relacionamento, deixa eu louvar ao Senhor por Ele estar comigo, por Ele me consolar. Se eu estou passando por um problema financeiro, Senhor, eu sei que é o Senhor quem provê todas as coisas e eu sei que isso pode servir para o meu crescimento. Se eu estou passando por uma dificuldade de relacionamento num local de trabalho, na escola, com algum vizinho, Senhor, me ajuda, me dá entendimento, me dá sabedoria para passar por isso e obrigado por o Senhor estar ao meu lado. É dar graças ao Senhor. O cristão cheio do Espírito reconhece a soberania de Deus. Então não adianta falar que está cheio do Espírito, que sentiu algo e de repente reclamar de tudo. E reclamar do professor, e reclamar do aluno, e reclamar do patrão, e reclamar do empregado, e reclamar do vizinho, e reclamar do trânsito. Não reconhecendo a soberania de Deus. Quando nós começamos a reclamar das coisas, é como se nós falássemos, Senhor, eu não aceito a sua soberania. Eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas, mas eu gostaria que fosse de outro jeito. Se eu fosse Deus, seria diferente. O cristão cheio do Espírito, ele entende que mesmo passando pela dificuldade, ele fala, Senhor, me livra da dificuldade. Mas enquanto o Senhor não me livrar da dificuldade, que o Senhor me dê forças para passar por ela. É isso. É reconhecimento, é esperança. É reconhecer que o Senhor está conosco. É reconhecer que nós somos filhos de Deus e que Ele entregou o seu Filho por nós. E que a nossa vida não está limitada a este mundo, mas à eternidade com Jesus Cristo. Todos aqueles que creram no Evangelho estarão com o Senhor. E a Bíblia fala que nós somos forasteiros e peregrinos por esta terra. E de que nós devemos então viver para a glória dele, para anunciarmos o Evangelho dele, e não o nosso objetivo é a felicidade. Nosso objetivo nesse mundo não é a felicidade. E olha que nós temos muitos momentos de felicidade, muitos motivos para sermos felizes, muitos motivos para nos regozijarmos. Mas o nosso maior objetivo é glorificar a Deus, é servir ao Senhor, é andar nos caminhos dele, é nos alegrarmos dele. A nossa alegria deve estar no Senhor, porque se a nossa alegria está em coisas, em circunstâncias, em dinheiro, essa alegria vai passar, vai acabar. E o que vai sobrar é desilusão, tristeza, desesperança. Nossa gratidão exalta ao Deus Trino. O texto fala ali, dando graças a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que nos enche. Então, nós glorificamos ao Deus Trino quando nós temos uma atitude de gratidão. E, além de tudo isso, o crente cheio do Espírito, ele tem uma atitude de sujeição. Ele se sujeita, ele reconhece a autoridade. O texto do versículo 21 aqui fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A pessoa que é embriagada com o vinho, como o texto fala, que ela tem dificuldade de se sujeitar. Ela está lá trançando as pernas, o pessoal fala, não vai embora dirigir. Que? Eu estou bem, não sei o quê. Eu vou lá, eu estou conseguindo dirigir. Já faz 20 anos que eu dirijo, não sei o quê e tal. Oh, cuidado, não faz isso. Não estou nem aí. A pessoa ela não está nem aí para regras. Ela não quer nem saber. Pai, não sai à noite, é perigoso. Estou bem, me garanto. Nunca aconteceu nada. Elas têm essa dificuldade de se sujeitar a alguém, de ouvir conselhos, de deixar que alguém dê alguma dica para ela. Não está nem aí. Ela não se sujeita. Ela se acha dona de si, senhora da circunstância. Acha que nada o atinge. Então não precisa se sujeitar a ninguém. O cristão cheio do Espírito, ele compreende esta sujeição. Então não adianta falarmos, eu sou cheio do Espírito, e quando chega na hora de sujeitar ao seu patrão, ou ao seu pai, ou à mãe, e não se sujeita. Isso não é ser cheio do Espírito. Uma pessoa que se diz cheia do Espírito e não se sujeita à autoridade,
ela está se contradizendo. Então há necessidade da sujeição às autoridades, de reconhecer a autoridade de um pai e de uma mãe, de reconhecer a autoridade constituída de um delegado, de um policial, de um juiz, de reconhecer a autoridade de um professor, de reconhecer a autoridade de um patrão, e não só trabalhar a hora que ele está ali. O crente cheio do Espírito, ele se sujeita à autoridade, porque ele reconhece que toda a autoridade foi instituída por Deus. Romanos capítulo 13 vai falar isso. Então o cristão cheio do Espírito, ele se sujeita à autoridade. Ele se coloca diante de Deus e fala: Senhor é a autoridade máxima sobre a minha vida. E o Senhor colocou pessoas como autoridade na minha vida. E eu as desobedecerei apenas se elas me derem alguma ordem que seja ofensiva ao Senhor. Apenas nessas circunstâncias. E não por eu achar, eu acho que isso é injusto. Se não contraria o que as Escrituras dizem, você deve estar sujeito às autoridades. Tem muitos impostos no Brasil, vou burlar o imposto de renda. Você tem que se sujeitar à autoridade. É muito caro para eu comprar algo original aqui. DVD, um programa de computador, eu vou comprar um pirata. Tem que sujeitar à autoridade. É muito caro, não posso comprar. Não compra. Sujeite-se à autoridade. Existe uma lei para isso. Você está burlando a lei. Uma pessoa cheia do Espírito se sujeita à autoridade. Uma pessoa cheia do Espírito se sujeita à autoridade na igreja. E esta autoridade não é autoritária, tá, gente? É uma autoridade dada por Deus. Não é aquela coisa, você tem que fazer isso. Eu já ouvi de pessoas, inclusive, falando de autoridades autoritárias na igreja. De reconhecer a autoridade do pastor como aquele que é o líder da igreja. Não que ele vai mandar fazer o que bem entender ali, loucuras. Não, mas de reconhecer, existe uma autoridade na igreja. Nós não vivemos numa anarquia. Existe uma autoridade. Então o crente cheio do Espírito compreende isso. Estar cheio do Espírito não é gritar, pular, balbuciar. O crente cheio do Espírito é aquele que reconhece a soberania de Deus. É aquele que se sujeita à autoridade. É aquele que dá graças a Deus em todo momento. É aquele que fala palavras agradáveis. É aquele que fala palavras santas. Que fala palavras que edificam e que glorificam ao Senhor. Algumas aplicações então. Ser cheio do Espírito significa conhecer e aplicar a palavra de Deus. Não é apenas conhecer. Eu conheço a Bíblia, eu já li várias vezes a Bíblia. Que bom, ótimo. Continue lendo, leia mais vezes. Tem muita coisa para aprender, eu também. Mas mais importante do que você conhecer, aplique. Se você leu o manual da televisão que você comprou, da televisão nova que você comprou, leu 10 vezes, mas você não colocou nem na tomada a televisão. Tem que aplicar. Você pega lá e começa a mexer nas funções. Tudo aquilo que você aprendeu. A Bíblia é assim. Eu aprendi a viver uma vida de santidade. Dessa forma, com relação aos meus pais, meus amigos, com relação à glória de Deus. Eu glorifico ao Senhor dessa forma. Eu sou cheio do Espírito dessa forma. Então eu vou aplicar isso à minha vida. Tiago fala isso. Né? Tornar-vos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Um dos problemas da igreja, muitas vezes, é conhecer a palavra de Deus e não aplicá-la. Ser cheio do Espírito é ter o desejo de aprender mais do Senhor, mas também de aplicar. Viver o Evangelho. Ser coerente com o Evangelho. Nossa verdadeira alegria, desejo de falar e cantar, encontram-se em Cristo. Eu não preciso tomar uns goles para ter vontade de cantar, de me alegrar. Minha alegria está no Senhor. Nós não necessitamos de bebidas para nos alegrarmos, porque a nossa satisfação está em Cristo. As pessoas muitas vezes elas querem encontrar uma satisfação, uma alegria na bebida. Me sinto mais alegre, eu esqueço os meus problemas. Não, os meus problemas eu vou deixar aos pés do Senhor. Eu vou reconhecer que é Ele quem pode me dar a solução dos meus problemas. Eu vou reconhecer que a satisfação que eu posso ter é apenas nele, não é num gole de bebida, mas é no Senhor. E aí, muitas vezes a gente vê
aniversários de criança, aniversário de 1 ano, de 2 anos, tem um monte de bebida lá, você fala, puxa vida, mas é aniversário de criança, cheio de bebida aqui. Porque o pessoal tem essa necessidade de se sentir alegre. Porque parece que não tem graça. Se não tiver bebida, não tem graça. Tem que colocar aquela musicona estourando assim, e colocar um monte de bebida lá, porque senão não tem graça. Mas a minha alegria está em Cristo. Não preciso ficar lá sentado. Minha alegria é em Cristo. Eu posso me alegrar, eu posso rir, eu posso estar junto ali, falar, conversar. Pode ter uma música ali, não tem problema. Mas não é a bebida que vai trazer alegria. Ela apenas vai dar uma sensação de alegria. Só a sensação. É um doping. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós precisamos reconhecer a obra de Cristo e servi-lo de todo o coração. Reconheça quem você é. Você é pecador. Eu sou pecador. Jesus é perfeito. A obra que ele fez na cruz. Ele morreu na cruz. Porque era necessário que ele morresse na cruz pelos nossos pecados. Por causa daqueles que creram nele e crerão nele. Se nós não fôssemos pecadores, Jesus não precisaria ter morrido. Ele não precisaria ter sido humilhado. Então, todo aquele que é cheio do Espírito precisa ter o desejo de servi-lo de todo o coração. Então não adianta falar, eu sou cheio do Espírito, mas não quero servir a Deus, não. Não quero conhecer mais a Ele. Não quero ajudar na igreja. Não quero desenvolver meus dons. Se você é cheio do Espírito, você vai ter o desejo de servir ao Senhor. De honrar ao Senhor com os dons que Ele te deu. Servi-lo significa você ser testemunho dele em todo momento. Em todo momento você vai ser testemunho do Senhor, no seu trabalho, na escola, com os seus vizinhos, com os seus amigos, com os seus parentes. Isso é servi-lo. Desenvolvendo os dons na igreja. Isso é servir ao Senhor. Isso é ser cheio do Espírito. É você ter esse desejo. Eu tenho o desejo de servir ao Senhor. E o maior desejo do crente é ver o nome do Senhor glorificado. Assim como aqueles homens estavam, homens e mulheres, adorando ao Deus do vinho, nós adoramos a Deus. Nós estamos cheios do Espírito e devemos estar cheios do Espírito para glorificar a Ele. Nosso maior desejo é glorificar ao Senhor. Não glorificar a si próprio, não usufruir de algo de Deus ou de vir aos cultos para os meus próprios interesses, mas para glorificar ao Senhor. Por isso que se chama culto, porque nós estamos aqui para glorificarmos ao Senhor, para conhecermos mais a Ele e para exaltarmos o nome dEle, para reconhecermos quão santo e especial e maravilhoso e misericordioso Ele é. Quão maravilhoso Ele é. E este desejo tem que inundar o nosso coração, tem que transbordar o nosso coração. Este cálice do nosso coração tem que transbordar cheio do Espírito. De forma que eu não posso conter isso no meu coração, eu tenho que pregar o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo falava, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. É o desejo de servir ao Senhor. É o desejo de adorar ao nome dEle. É olhar para a obra de Cristo na cruz. E dizer, Senhor, eu vivo por Ti. Pelo resto da minha vida eu quero servir ao Senhor. Para todo sempre eu quero Te servir. Enche-me do Teu Santo Espírito. Eu quero ter cada vez mais o desejo de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. Isso é ser cheio do Espírito. É viver esperando nele, em todas as circunstâncias. Falar, pensar e agir, pensando na glória de Deus. Vamos orar. Salmo 127 nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles, aos seus amados, o sono. O que o autor, o salmista, está falando aqui é: não adianta você trabalhar, se esforçar, se matar de trabalhar, se o Senhor não estiver por detrás de tudo isso. Se você tentar fazer tudo sozinho, se você quiser
fazer com o seu próprio esforço a conquista, se você quiser conquistar o seu próprio reino, né? Então, se você tentar fazer algo sem que o Senhor esteja edificando, não serve de nada. Tudo isso é vão, tudo isso é nulo. O próprio texto fala, olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É como se o Senhor estivesse falando, por mais alerta que a sentinela esteja, que o guarda esteja lá nos muros da cidade, se o Senhor não estiver guardando ali, pode ter segurança máxima, que não vai adiantar nada, porque o Senhor não está com aquelas pessoas. Mas o que esse texto tem a ver com a apresentação de criança? De repente vocês podem perguntar. A questão é que esse texto segue falando que nós dependemos do Senhor, inclusive a hora que nós dormimos, que o Senhor nos dá as coisas, a hora que nós dormimos, que as plantas continuam crescendo a hora que nós dormimos, que as crianças crescem quando nós dormimos, né? E o Senhor cuida delas sem que nós estejamos olhando para elas. Né? E olha só o que o texto continua falando no versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Perceba que o Senhor, através do salmista, fala que os filhos são herança e são galardão. Galardão é um prêmio. É muito diferente do que a sociedade olha hoje para a criança, para um filho. A sociedade olha para os filhos como um peso, como um fardo, como algo que vai trazer muitos custos, que eu vou ter que me endividar, que eu vou ter que perder a minha vida com eles. Puxa vida, agora que eu vou ter filhos, eu não vou poder mais sair direito, eu não vou mais poder dormir direito, eu não vou mais poder descansar direito. Né? Lá em casa, domingos e feriados, tem algumas crianças que acordam antes das 7. E aí acontece mesmo. Então a sociedade olha isso como um peso, enquanto a Bíblia, a palavra de Deus fala, os filhos são herança. Quando a gente pensa em herança, a gente fala, poxa, herança é coisa boa. Então a Bíblia, Deus coloca as crianças, os filhos, como algo bom, como um prêmio. O galardão é um prêmio, é uma coroa, é algo precioso. E quando nós deixamos de olhar para as crianças como algo precioso, como um prêmio, e começamos a olhar para tudo como se fosse só coisa ruim, como se fosse só, poxa, é só, é alguma coisa ali que só vai me trazer dor de cabeça. Aí você fala, poxa, aquela coisinha pequena que não sabe falar, que é banguela, meio carequinha, faz sujeira na fralda e fica acordando toda noite. Né? As pessoas começam a olhar assim, quando na verdade é algo maravilhoso, é sensacional, é gostoso. É uma dádiva de Deus quando a gente olha para uma criança e fala, poxa, é algo que Deus nos deu. Eles são é algo dado por Ele, não é meu, foi o Senhor que me deu, para eu cuidar, para eu ter a responsabilidade. Então quando nós olhamos, falamos, isso foi Deus quem nos deu. É o Senhor quem nos deu a responsabilidade de cuidar, de administrar para Ele, e não de nós ficarmos reclamando. Não, é de Deus. É um prêmio, é um privilégio, mesmo tendo que acordar domingos e feriados, quando a gente gostaria de descansar, quando a gente não tinha filhos e podia acordar um pouco mais tarde. Mas depois, quando elas crescerem, a gente vai pensar, puxa vida, como era gostoso. Essa herança tão maravilhosa do Senhor. E o texto continua. O versículo 4 fala, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então ele fala, olha, os filhos são como flechas. Eles são aqueles que nós enviaremos, que um dia eles vão embora e que eles também servem como defesa para nós. O texto vai falar na continuidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, dá para encher. E isso era, em Israel, era considerado como uma bênção. Quanto mais filhos você tivesse, aquilo era considerado como bênção de Deus. Se nós formos olhar as Escrituras, uma mulher que não tinha filhos era algo vergonhoso. Ela se sentia envergonhada, ela se sentia inútil, porque ela pensava que ela não tinha o favor de Deus por não ter um filho. Ela pensava, poxa, isso é uma herança de Deus, é sinal de bênção de Deus e eu não posso ter. Então, aqui a Bíblia fala,
bem-aventurado, feliz, aquele que enche a sua aljava, que tem muitos filhos, que realmente tem a sua casa cheia de crianças, né? E ele fala, não serão confundidos, bem-aventurado o homem que enche delas a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então o texto aqui está falando, estes filhos, no futuro, servem para nos proteger, para nos defender. Então primeiro ele fala, eles são herança, quando pequenos, eles são como flechas enviados, depois na sua mocidade, e depois eles nos defendem à porta da cidade. A porta da cidade era usada para julgar pessoas. Ou seja, alguém poderia levar um pai, uma mãe a julgamento, e ali falar, olha, o Cristiano fez algo de errado. E os filhos estavam lá para defender. Não, o meu pai não fez isso. O meu pai é um homem honrado. A minha mãe é uma mãe honrada. Ela é honesta, ela é piedosa, é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus. E os filhos, então, ali estão para defender os seus pais. Então, os pais estão aqui para cuidar dos seus filhos nesse momento, para levá-los até o conhecimento da palavra de Deus, até que chegue um momento que, se necessário, quando nós estivermos velhinhos, de nós sermos auxiliados pelos nossos filhos. De que quando chegar lá a nossa idade, onde a gente de repente vai estar com uma bengalinha, de ele nos carregar no colo, de ele nos levar para receber a nossa aposentadoria, de ele cuidar da gente quando a gente estiver na nossa enfermidade. Os filhos são assim. São esta herança que nós cuidamos e que um dia eles também estarão conosco para nos proteger, para nos cuidar. E para isso essas crianças precisam aprender desde pequenas que assim como elas são preciosas, são herança, elas precisam conhecer o Evangelho e compreender que os pais são a autoridade sobre a vida delas e que Deus é a autoridade acima de todas as coisas. Que se elas não reconhecerem esta autoridade, esses filhos não seguirão nos caminhos do Senhor e seguirão outros caminhos. E o nosso desejo é que tanto a Sofia quanto a Sara, que está aqui conosco, sejam esta herança maravilhosa. Sejam tementes a Deus, sejam submissos aos seus pais, sejam aquelas crianças que vão crescer sendo servas do Senhor. A minha oração todos os dias pelas minhas filhas é que elas sejam servas do Senhor, que elas conheçam o Evangelho e vivam o Evangelho. Que se um dia for necessário que elas cuidem de mim e da sua mãe, da minha esposa, né, quando nós formos velhinhos, como forma de temor ao Senhor. Não porque, eu sou obrigado a fazer isso. Não, eu temo a Deus, eu amo a Deus e eu amo meus pais, eu vou cuidar dos meus pais. Porque eu amo a eles. E ela tem que ser ensinada isso desde pequena. A amar a Deus, a amar a seus pais, a obedecer os pais, a ver isso como algo precioso, como algo valioso. Então, desde pequena ela tem que aprender o Evangelho. Desde pequena ela já tem que acostumar a escutar versículos bíblicos, historinhas bíblicas, musiquinhas. Então, essa importância de nós cuidarmos bem da herança que o Senhor nos deu. Então, quando o Senhor nos dá uma herança, nós devemos cuidar dessa herança. Porque um dia o Senhor vai cobrar de nós. E isso é um privilégio muito grande. E a igreja, ela tem uma responsabilidade também sobre essas crianças. Não é uma responsabilidade maior do que os pais, obviamente. Os pais têm uma responsabilidade muito maior. Eles estão com ela 24 horas por dia. A autoridade sobre ela são os pais. Mas quando essas crianças estão na igreja ou em alguma reunião conosco, nós também temos esta responsabilidade. Porque elas vão para a classinha e alguém vai ensinar a palavra de Deus para elas. Então nós temos uma responsabilidade de ensinar corretamente a palavra de Deus para elas. Nós temos a responsabilidade de, se alguma delas fizer alguma travessura, não que um dia elas vão fazer, né? Mas se elas fizerem, de nós conversarmos com os pais e falar, olha, a pequena fez uma travessura, né? Vocês vão ter que conversar com ela. Então esta responsabilidade da igreja de olhar e de perceber o quão importante essas crianças crescerem nos caminhos do Senhor. E quão abençoado é este momento de ter uma criança, de vê-las como herança, como uma alegria, né, em nossa casa. Eu gostaria de, nesse momento, orar por ela, lembrando que é um momento de apresentação, não é um batismo, não, é apenas uma apresentação onde nós vamos orar e pedir que Deus
seja favorável, de que Deus toque no coração dela no momento oportuno para ela crer no Evangelho. Depois que nós orarmos, a família pode vir à frente, pode tirar uma foto aqui também, né, desse momento. Né, os amigos também podem vir. A gente pode fazer um momento de fotos aqui, a gente pode dar uma pausa para isso, tá? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, agradecemos pela vida da Sofia, Deus. Tão maravilhoso termos crianças, vê-las crescendo, desenvolvendo, e a responsabilidade que nós temos de pregar a Tua Palavra a elas, ó Pai, delas conhecerem o Teu Evangelho, delas crescerem tementes ao Senhor, num mundo tão difícil onde nós vivemos, mas onde o Teu Evangelho faz a diferença, onde a Tua Palavra transforma, e que elas possam crescer nos Teus caminhos, ó Pai. Que a Sofia seja abençoada pelo Senhor, que ela conheça a Tua Palavra, seja uma serva fiel a Ti. Que o Senhor use a vida do Cristiano, a vida da Glínias, a vida de todos os familiares, para que eles possam instruí-la, ó Pai, nos Teus caminhos, para que ela venha a crescer em estatura, conhecimento e na graça do Senhor. Que o Senhor a abençoe a cada dia da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.